Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigos! Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente mais neste programa. O programa de hoje, amigos, você vai acompanhar esse programa na Rede Boa Nova de Rádio e também depois ele vai ficar disponível no YouTube Tatiana Benites, para que você possa aí querer assistir a este programa também disponível para você. Então, gratidão a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio e também pelo YouTube. O nosso convidado de hoje, Ivan Franzolin, e ele vai falar sobre a Pesquisa Nacional para Espíritas, a 9ª edição, realizada anualmente desde 2015 para colaborar com o estudo e a gestão do movimento espírita. Ivan Franzolin, gratidão, gratidão por estarmos juntos, Ivan. Oi, Damião. Oi, amigos da Boa Nova, amigos da doutrina espírita. É um prazer estar aqui com vocês para falar de espiritismo e para falar do movimento espírita, das nossas casas, das nossas práticas e das nossas crenças. Ivan, vamos fazer o seguinte, para a gente começar esse bate-papo, alguns amigos podem parar e falar: Ivan Franzolin. Quem é Ivan Franzolin? Ivan Franzolin por Ivan Franzolin. Fala, Ivan! Então, gente, rapidamente eu sou mais um colaborador espírita, né? E graças a Deus nós temos muitos colaboradores em todas as áreas, né? Eu comecei colaborando na área da comunicação, né? Participei de várias gestões da USE, entrei para a Associação dos Divulgadores do Espiritismo, para a Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, e hoje eu estou atuando desde 2015 com pesquisas para conhecer mais o nosso movimento espírita, para onde ele anda, o que a gente pode fazer para ajudar, né, para melhorar esse caminho dos espíritas no Brasil. Então, eu sou espírita da velha guarda, estou trabalhando no movimento há pouco mais de 40 anos, mas sempre empolgados com o tema e com as possibilidades de trabalho. Ivan, então vamos contar um pouco. Você está lançando aí, trazendo agora a Pesquisa Nacional para Espíritas, a 9ª edição, coletando aí dados sobre o modo de pensar e de se comportar dos espíritas. Com esses indicadores, as instituições e pesquisadores podem prever necessidades e desafios dos espíritas, frequentadores e trabalhadores, além de ajudar nas suas estratégias e ações de comunicação e governança. Conta um pouco, então, dessa primeira da proposta que você já vem realizando aí, e é a 9ª edição, e as pessoas podem participar. Daqui a pouco a gente vai estar dando os dados, os endereços, para que as pessoas possam participar. Conta um pouco da pesquisa para a gente, Ivan. Então, gente, essa pesquisa é um instrumento de administração, de gestão, né? Ela não é um instrumento assim de curiosidade, né? De saber dados, tudo. Ela não tem perguntas certas nem erradas, ela tem as perguntas que caracterizam o pensamento de cada um. E isso que é importante para nós avaliarmos como estamos pensando, entendendo as coisas e como estamos caminhando. O que se deve fazer com uma pesquisa, com os resultados de uma pesquisa como essa? É levar para a sua casa espírita, formar um grupinho e conversar sobre esses indicadores. Esses indicadores são nacionais. Então, cada casa espírita está numa região. Ela precisa avaliar se esses indicadores são válidos também para a região onde ela está. Então, por exemplo, a gente tem um indicador que 66% dos trabalhadores da casa espírita são do sexo feminino. Então, será que na minha casa espírita essa proporção está mais ou menos igual? Se estiver, primeiro, valorizar as mulheres. Segundo, incentivar os homens a trabalharem também. Então, os indicadores funcionam dessa forma, Damião.
E aí, conta para gente, nesse período todo, né, todo esse trabalho que vem sendo realizado já desde 2015, essa é a 9ª edição, esse questionário, aquela história que você diz, né, são perguntas que as pessoas podem participar, e o encerramento dessa pesquisa, isso que é importante, é já dia 30 de abril de 2023, é isso, né? Isso, mais um mês a gente encerra. Então, quanto mais pessoas puderem responder, mais consistência, mais peso tem essa pesquisa, né? Por enquanto, ela está com 4.500 respostas de todos os estados. Alguns estados do norte nós temos pouca participação, mas temos participação, e temos participação até agora de 550 cidades do Brasil. Agora, conta para gente, Ivan, para participar, vamos já passar esses dados, como é que a pessoa faz para participar da pesquisa, Ivan? Então, essa pesquisa está sendo distribuída pelas redes sociais. Então, pela rede social é mais fácil, porque a pessoa clica na postagem e a postagem já abre o formulário da pesquisa. Então, fica bem fácil, pode fazer pelo celular, é muito fácil. Agora, ela não tem um caminho fácil de falar pelo rádio. Então, uma ideia seria escreverem por e-mail para mim, né? E escrevendo para mim, eu retorno com o link a ser clicado para responder a pesquisa. E aí a gente tem assim, né? O e-mail do Ivan Franzolin é bem prático, né? É franzolin@gmail.com. franzolin@gmail.com. Bem simples, mas vamos deixar tanto no link, você que acompanha pela Rede Monólogo de Rádio, do link do descritivo aqui do programa, a gente vai deixar o link para você. Também você que acompanha pelo YouTube, vai ter na página ali a descrição e aí o link certinho para que você já possa fazer. Mas para você que está acompanhando pelo rádio, é mais prático é você escrever no e-mail. franzolin@gmail.com, e do que ficar passando um monte de números, você errar um númerozinho, que aí já facilita. E isso está funcionando de forma muito prática pelas redes sociais, né, Ivan? Está funcionando sim. As pessoas estão respondendo sem problemas, né? O formulário é do Google, ele é automático. Quando a pessoa erra uma resposta, ele põe em vermelho, pedindo para a pessoa refazer. Então, ele é muito prático, é muito fácil de fazer. Você demora para responder essa pesquisa uns 10 minutos, né? E se você parar, pode continuar depois. Então, realmente, ele é muito prático. E vai ajudar bastante o movimento. Com essa pesquisa, nós vamos saber... As pessoas estão preferindo participar da Casa Espírita presencialmente ou remotamente ou de modo que mistura os dois, que a gente chama de híbrido, né? Então, essa é uma das perguntas que nós temos lá. Uma outra questão curiosa, sabemos a influência dos pais na decisão de se tornar espíritas, né? Então, nós vimos que 100 dos espíritas que responderam até agora, 4.500, é que a maioria das mães já eram espíritas e os pais são menos, né? Se nós já somos espíritas, então tem uma facilidade a mais para que os filhos se tornem espíritas. E, na verdade, e todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho da pesquisa, Ivan, você vê como é que, por exemplo, né, esses dados, desde 2015, né? Desde 2015, você vem realizando esse trabalho, né? Vamos contar um pouco dessas histórias, né, Ivan? Dessas histórias aí, de quem que você já trouxe aí de descobertas, né? Através desse trabalho, descobertas e de resultados dessas pesquisas, Ivan.
Foi difícil em 2015, 2016, 2017, todos esses anos nós fizemos a pesquisa, mas teve muito receio das pessoas responderem, então nós ficávamos sempre num patamar de 1.000 respostas, né? Aí depois foi crescendo, né? Esse ano nós devemos passar de 5.000 respostas, com certeza. Mas foi difícil. Algumas pessoas que trabalham na área de pesquisa, elas disseram que a nossa pesquisa não é totalmente científica, porque ela não controla quem responde, ela fica na rede social e não controla. Então, disseram que os resultados dela têm que ser olhados com parcimônia, porque ela não é totalmente científica. O que é realmente, tecnicamente, é uma verdade. Mas os resultados, desde 2015 até agora, acompanham os resultados da maior pesquisa científica que nós temos no Brasil, que é o censo. Então, todos os resultados que nós estamos obtendo estão em harmonia com os resultados do censo, o que mostra a validade dessa pesquisa. Por exemplo, que os jovens estão se afastando da casa espírita, que a idade média do espírita está cada ano maior, né? Que as mulheres são as que mais participam da casa espírita. Então, são muitos dados que colaboram para entender o espiritismo e estão de acordo com os dados oficiais do IBGE, como, por exemplo, a escolaridade do espírita é a maior escolaridade dentre todas as religiões. Então, nós estamos bem com as pessoas mais escolarizadas, mas precisamos atingir as pessoas que estão trabalhando nesse campo da educação, ainda não conquistaram níveis maiores, né? Então, são muitas federativas que passaram a usar esses dados na sua gestão e nos agradeceram, né? Muitas casas espíritas que também fizeram um trabalho com base nessa pesquisa e sentiram que conseguiram administrar melhor a sua própria casa, com base nesses alertas, né? Então, a pessoa planeja melhor suas atividades, reforça algum entendimento, que a pesquisa pergunta também sobre o entendimento da doutrina espírita. E, às vezes, o entendimento não está lá tão bom como se esperava, né? E aí é uma oportunidade para a Casa Espírita reforçar a palestra, reforçar nos cursos. Por isso que a pesquisa é importante, a participação de todos. E aí, um dos dados que você citou, e eu queria que você ampliasse, vamos conversar um pouco mais até sobre ele, é o dos jovens, né? Cadê os jovens dentro do movimento espírita, Franzoli? Então, os jovens é uma incógnita, né? Certamente são vários fatores que podem estar afastando o jovem da casa espírita. Eu creio que o primeiro fator que tem maior peso são as exigências da sociedade atual, não é, Damião? O jovem hoje parece que tem que se esforçar muito mais. Ele necessita de estudo. Sem um estudo maior, é difícil arrumar emprego, ele precisa se dedicar ao emprego, os empregos estão exigindo bastante. No meu tempo, Damião, quando dava o horário de 6 horas, todo mundo levantava da cadeira e ia embora, né? Hoje, o funcionário que levantar na hora de ir embora, ele é olhado assim com surpresa pelos colegas, né? Como é, amigo? Você já vai embora? Quer dizer, ele se sente até mal de sair no horário que deveria sair, porque todo mundo está se dedicando mais e ele se sente à margem disso. Então, ele realmente tem pouco tempo para se dedicar à doutrina. Mas eu, no início, também estudava e trabalhava e conseguia tempo, assim como
milhares de outros espíritas. Então, se você tiver motivado o suficiente, você vai arrumar um tempo para participar, mesmo que seja virtualmente, né? Mas você vai participar. E essa motivação, Damião, eu creio que só pode ser obtida pelo conhecimento, né? A nossa religião ela é diferente das outras, né? Nós não exigimos nada, o Espiritismo não exige nada, você é livre, você é um livre pensador. O que a gente oferece é um conhecimento que não está completo, mas ele é bem completo e ele é bem desafiador. É um conhecimento que avança, ele vai além das ideias materiais, né? Ele abrange a parte espiritual. Embora ele não responda a tudo, ele responde mais do que as outras filosofias e religiões. Então, ele avança mais. E esse é um terreno que o jovem ele tem curiosidade intelectual. Se ele for estimulado, ele vai querer saber outra parte desse conhecimento, outra visão dessa parte transcendental, né, que transcende o homem humano material, né? Passa a ser uma energia imortal que teve uma origem, mas não terá fim e vai evoluir sempre. Então isso dá pano para 1000 conjecturas. Se bem estimulado, o jovem vai querer conhecer mais. E aí, Ivan, a gente tem também, a hora que você está falando do jovem, né, dessa motivação para o jovem, e as crianças, com esses resultados que você tem obtido, e o trabalho de infância, se a gente está falando de juventude, e o trabalho de infância pelos centros, como é que está sendo conseguindo ser realizado? Porque aí o que acaba acontecendo? Tem um corte, quando ele entra na juventude, esse trabalho não prossegue, e o trabalho de infância está sendo feito, Ivan. Nessas pesquisas, o que você já encontrou? Olha, primeiro que as pesquisas sempre mostraram, Damião, que todos os trabalhadores espíritas são muito motivados, são compromissados, vestem a camisa da doutrina e se entregam ao trabalho, às vezes até com muitas atividades, né? Então, nós tivemos ano que nós perguntamos e 1/3 dos trabalhadores tinham mais do que 3 atividades diferentes na casa espírita. Alguns tinham 5, 6, para você ver o engajamento deles. Evangelização infantil junto com a assistência e promoção social, são as atividades com mais trabalhadores. Então, a evangelização infantil é um trabalho nacional que está sendo feito na maioria das casas. Mas, mesmo assim, a pesquisa está demonstrando que o número de crianças na evangelização está diminuindo, o que é uma preocupação. Os pais não estão conseguindo levar, né? Aliás, não são mais os pais, né? Porque a idade média está em 53 anos do espírita. Então, nós estamos falando que os avós não estão levando, que os pais, muitos deles ainda não entraram. Eles estão entrando, segundo as pesquisas, na doutrina, participando mesmo, com 35, 40 anos. Olha que dado interessante esse, né? Com 35, 40 anos, que as pessoas estão entrando, conhecendo todo esse trabalho da doutrina espírita. É o que você está falando, como é importante, a importância dessa pesquisa, desse conversar, que as pessoas que estão nos acompanhando, que possam participar. Quanto isso é importante, Franzolin? É mesmo, Damião. Eu acho que os centros tinham que preparar, pelo menos uma vez por mês, uma palestra voltada exatamente para os jovens, com assuntos muito interessantes, se possível assuntos atuais, né? Com uma linguagem adequada, moderna, com uma visão moderna,
com aplicação de visuais, de vídeos, para estimular os jovens da sua região. Então, nada de ter sempre as palestras iguais. Vamos ter algumas palestras diferentes, né? Tem centro, Damião, que tem uma vez por mês uma palestra tipo Pinga-Fogo, que é uma palestra em que as pessoas que estão participando, a palestra é feita só de perguntas e respostas. As pessoas põem a pergunta num papelzinho, dão lá na mesa, e na mesa não está um palestrante, estão 2, 3 palestrantes, que vão procurar responder todas as perguntas. É lógico, ninguém é dono do saber, né? Mas estando 2 ou 3 palestrantes, então é mais fácil que pelo menos um deles consiga responder utilizando o conhecimento espírita, não a sua opinião, mas o conhecimento espírita. E isso estimula também as pessoas, porque às vezes as pessoas escutam uma palestra e têm 1, 2 dúvidas, mas não tem para quem perguntar. Então, nesses centros, eles pedem, olha, anotem as suas dúvidas, né, que na primeira reunião do mês, na última, não sei quanto que cada centro marca, né, será a reunião do Pinga-Fogo. Então, as pessoas já anotam para, nesse dia, fazerem as questões. E fica uma coisa dinâmica, e sai do lugar comum, né? Agita um pouco, dinamiza um pouco, né, as reuniões públicas. E aí, a pesquisa, você disse, até dia 30 de abril de 2023, as pessoas vão poder participar, se inscrever, participando, entrando ali e participando. A gente deu vários caminhos aqui para que você possa estar. Lembro você, na descrição do áudio, na descrição do vídeo, você encontra o link para participar. E o resultado? Quando é que ficou o resultado? Depois fica à disposição como? Conta para a gente depois também disso, Ivan. Então, Damião, os resultados eles são apresentados na íntegra. Nós fazemos um relatório com o resultado de todas as questões. Questão 1, quantas pessoas responderam, né? Quanto por cento foi, se são trabalhadores, se são só frequentadores. Em alguns casos, a gente identifica até presidente, vice-presidente, diretor, conselheiro, né? A gente identifica no conjunto. A pesquisa obedece à lei de proteção de dados. Então, nenhum dado individual é relatado, né? É sempre os dados em conjunto. Mas são dados muito interessantes, Damião. Por exemplo, qual é o livro que você, como espírita, mais consulta dos livros de Kardec? Primeiro lugar, ganhou estourado o Evangelho segundo o Espiritismo. Em segundo lugar, mas bem distante, ficou o Livro dos Espíritos. E as outras obras de Kardec, muito pouco. São raros que consultam, né? E olha, grata surpresa, viu? Porque, somando aqui, mais de 50%, não, 80% considera que exercita muito ou razoavelmente. Quer dizer que é um bom exercício isso. É a bandeira do espiritismo, que é a reforma íntima, né? Aí, olha, uma outra questão, Damião, olha que curioso. Você teria interesse em fazer um curso avançado de espiritismo com foco no conhecimento doutrinário? Então, olha aí, nós temos, vou somar aqui, nós temos 81% que diz que sim. E pode ser de forma virtual, híbrida ou presencial, né? Então, são muitas questões curiosas, interessantes, e que o resultado vai ajudar o movimento espírita a se preparar melhor, a atender melhor as pessoas, explicar melhor. A doutrina não é fácil. A doutrina, ela abrange todas as filosofias, praticamente todas as ciências. Então, não é uma coisa fácil, né?
de se entender. Por isso que é normal ter entendimento um pouco diferente, né, disso, né? E o que acontece, né? Por isso os cursos, né? É curso do Livro dos Espíritos, é o Coen, é o livro, são tantos e tantos, a possibilidade dos cursos é justamente para que as pessoas possam estar, não fazer uma leitura individual, né? E de falar, peraí, sozinho. Não, são livros que dá para você estudar, e as casas oferecem esses cursos, né, Ivan? É verdade, né? Quase a totalidade das casas tem cursos, né? E nós perguntamos, algumas pessoas fizeram o curso da casa, mas a casa só tem um curso. Então elas foram na internet buscar um outro curso, que elas estão interessadas em fazer o curso. Fica aí um aviso. A casa que só tem um modelo de curso, ela precisa fazer um curso para iniciante, para intermediário, para avançado, porque há interesse, há demanda para isso. E uma outra realidade, eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi fazer essas pesquisas durante esses 3 anos de pandemia, né? De 2020, 21, 22, porque aí alguns centros naquele momento fechados, como é que foi? E aí abriu isso que você está trazendo, Té, né? Essa possibilidade de as pessoas descobrirem e falarem, olha quantos cursos, olha quantas atividades pela internet. Conta um pouco desse momento, dessas pesquisas durante a pandemia, Ivan. Damião, todos nós aprendemos bastante, né? Tem o lado ruim da pandemia, né? O lado triste, e tem o lado do aprendizado também, né? Muitas casas espíritas eram alugadas, e com o afastamento das pessoas, né? Com medo da Covid, então não participavam mais da casa, e eles tinham dificuldades de pagar o aluguel. Então, muitas casas tiveram que fechar. Felizmente, algumas fecharam temporariamente, né? Não fecharam permanentemente, mas muitas fecharam as portas. E aí descobriu-se que nós temos tecnologia, que podemos nos contatar. Damião, tem um exemplo de uma senhora de 80, não sei se 81 ou 82 anos, que os trabalhadores não voltaram, os com mais idade, não voltaram para a casa espírita na pandemia, com o receio fundamentado, né? Realmente é preocupante, né? De, depois de uma certa idade, pegar uma doença, que é uma doença grave, né? Então, eles não foram na casa espírita. Mas essa senhora, ela deu um exemplo. Ela falou, olha, eu tenho 81 anos, eu não tenho familiaridade com celular, com tecnologia, mas eu não quis parar o trabalho que eu fazia na casa espírita. Então, eu conversei com eles me explicaram como usar o celular, e eu continuei com as minhas aulas. Ela dava aula. Então, olha que exemplo, né? Ela não pôde ir presencialmente, mas continuou o trabalho. Outros não tiveram esse pensamento ou essa oportunidade e acabaram se afastando mesmo. Hoje, as casas espíritas estão trazendo novamente esses trabalhadores antigos e buscando novos trabalhadores. Se você é um espírita interessado na doutrina, saiba que o caminho do espírita na casa espírita é colaborar. Né? Essa colaboração é muito importante para o desenvolvimento do espírita e para ajudar na comunidade, como voluntário. Então, se você ainda não é voluntário, inicie o tempo que você tem. Olha, eu tenho 1 hora na segunda-feira. Converse com o centro, veja o que você pode fazer nessa 1 hora, ou 2, se você tiver, ou mais. Será sempre uma grande ajuda, não é, Damião? Sim, porque é aquilo, né? Todo trabalho, toda sugestão, e é aquilo, né? É importante, né? Porque é esse trabalho, é essa comunicação que vai fazendo o trabalho crescer, que vai fazendo ele se aproximar mais e mais da comunidade. E aquilo, né? São tantos e tantos trabalhos, porque a hora que a gente fala, né? Muitos centros fecharam,
mas foi uma outra parte que foi linda também, né, Franzoni? Que é a realidade que nos trouxe ali. Os centros pararam, porque não dava para fazer reunião pública, era até proibido, estava proibido, mas, na verdade, não, era proibido fazer a arrecadação, e o quanto tantos e tantos centros, o trabalho social durante a pandemia não deixou de existir, né, Franzoni? Isso, bem lembrado, Damião. O pessoal se esforçou, não pagava o aluguel da casa, mas mantinha a contribuição social que eles estavam acostumados a fazer. Olha, isso demonstra o esforço, o engajamento dos espíritas, né? Então, o espírita precisa aproveitar o entusiasmo que ele tem naturalmente, o interesse pela doutrina. Isso pode ser contagiante, desde que você expresse, exteriorize isso para o próximo, para os seus colegas, para os seus amigos, tudo, porque um contagia o outro com essa vontade de ajudar. Nós, espíritas, decidimos ajudar por meio do conhecimento espírita, mas toda ajuda é importante, né? Nós queremos também ajudar a própria doutrina espírita, porque ela tem informações que podem colaborar com a melhora, o desenvolvimento moral do homem na sociedade, né? Isso interessa a todos, né? As pessoas moralmente mais desenvolvidas vão construir uma sociedade melhor, independente da religião que elas tenham. Olha, tem outros indicativos que são interessantes também. Olha, você já assinou o termo de adesão ao serviço voluntário? Esse termo é praticamente obrigatório, né? Mas aí a gente vê que 49% não assinou ou não lembra de ter assinado. Então, isso é muito importante, faz parte, não é só na casa espírita, qualquer trabalho voluntário é solicitado a registrar. Olha, eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu não peço nada em troca, né? Isso é importante, porque as nossas leis, de repente, alguém pode querer entrar na justiça dizendo, olha, eu trabalhei e não fui remunerado, né? Não, é um trabalho voluntário. Qualquer trabalho voluntário não é remunerado. Mas, infelizmente, na nossa lei, você precisa ter isso escrito, né? Então, a gente pede para que todos assinem esse documento. E algumas casas estão esquecendo disso. É importante isso, né? Agora, uma outra questão, Damião, quantas casas espíritas diferentes você já atuou como trabalhador voluntário? 75% com mais uma ou duas casas. 75%. E um quarto, 25%, com 3, 4, 5 ou acima de 5 casas. Ora, se a idade média é 53 anos, o espírita já deve ter mudado de casa e aproveitou e mudou de casa espírita, né? Então, é normal que ele tenha. E é bom, porque ele conhece o trabalho sendo feito em várias casas. Ele pode opinar, ele pode desenvolver uma forma melhor de fazer o trabalho, porque ele tem mais referências. Então, vejam, a pesquisa realmente tem bastante perguntas que todos podem responder, enviar para os amigos, para os colegas, tudo, e nós vamos ter um resultado muito bom, que eu vou publicar logo na primeira semana de maio, o relatório na íntegra, com todos os resultados, né? E assim todo mundo pode analisar. Como eu disse, não tem resposta certa ou errada. Tem o resultado, o retrato que nós tiramos nesse período. E aí, isso que você já comentou, e aí você publica onde? Onde é que fica publicado que as pessoas vão ver o resultado, Ivan? É no meu blog. Acho que você tem um endereço aí. Tenho sim. Vamos pegar, vou deixar aqui para o pessoal. O blog, você que está pelo vídeo está ali, e você que está aí ouvindo pelo rádio, no blog, franzolin.blogspot.com.br.
franzolim.blogspot.com.br, para você que está aí acompanhando pelo rádio, e é ali que você deixa publicado para livre acesso, para que as pessoas vejam todo o resultado dessa pesquisa, né, Franzolim? Isso, Damião. E tem os resultados das pesquisas anteriores, que a pessoa pode dar uma olhadinha também. É sempre muito bom ver como é que foram as pesquisas anteriores, porque as perguntas são diferentes a cada ano. Não é? A primeira sessão, que são dados de qualificação, que isso é obrigatório em qualquer pesquisa, essas são comuns. Qual é a idade, qual é o sexo, ocupação, se é casado, se é solteiro, né, estado civil. Então, essas perguntas são comuns, mas essas são só as primeiras perguntas. As outras são bem diferentes cada ano. Por exemplo, esse ano eu perguntei qual é o grau de satisfação com o centro espírita que você trabalha. Olha que bonito isso. 75,8% diz que é muita satisfação. 75,8%. Aí eu falei, qual é o grau de satisfação com o seu trabalho que você realiza? Já é uma pergunta diferente, né? E aí deu 78% satisfeito com o trabalho que realiza. E isso é muito bom, né? Que as pessoas estão felizes com o trabalho que está realizando. Mas isso não quer dizer, Damião, a gente sabe disso pela experiência que a gente já teve, né? Que tudo na vida evolui, tudo muda, a sociedade está mudando a cada minuto, né? Então, nós sempre teremos oportunidade de melhorar o que nós já fazemos bem. Você faz bem, tem aquele ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe, né? Não, mas se mexe sim, porque se não se mexer, daqui a pouco ele começa a perder. Então nós temos que acompanhar a evolução. Isso não quer dizer, naturalmente, ferir o conhecimento espírita, fazer coisas não adequadas, né? Não, dentre das possibilidades, você sempre respeitar o conhecimento espírita, mas a forma de fazer as coisas, você pode melhorar. Olha, está sempre pensando em melhorar, né, Franzolim? Isso. Então, e aí a pesquisa reflete, né, como que a gente está pensando as coisas, né? Então, por exemplo, olha, para pessoas não espíritas, quais seriam as maiores objeções para que elas se interessem no espiritismo, para aqueles que não são espíritas? E é interessante, Damião, eles colocaram aqui vários temas que eles acham que é mais difícil de pessoas que não têm religião ou que são de outra religião aceitarem, né? Então, por exemplo, reencarnação, né? O entendimento de que o espiritismo é proibido na Bíblia. Muitas religiões leem, interpretam partes da Bíblia e entendem que o espiritismo é proibido. Tem comentarista espírita que já brincou com isso e falou, olha, gente, na época que a Bíblia foi escrita não existia espiritismo, então como é que eles podiam proibir? É uma interpretação que algumas correntes religiosas fazem, né? Então, eles disseram que a comunicação com os espíritos também, muita gente acha estranho, né? E tem dificuldade de aceitar, né? Até ser o espiritismo o consolador prometido, que parece que é uma coisa exclusiva, né? Que então quer dizer que só o caminho espírita a pessoa vai se evoluir, vai ser feliz. Não, não é isso, né? Então precisa ser explicado bem, né? Nós consideramos que na Bíblia está dizendo que vem um consolador, que veria um consolador prometido, e que pode ser o Espiritismo pelo conhecimento que ele traz, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, deu inúmeros caminhos para a gente seguir. Não é necessário ser espírita para ser uma boa pessoa e para evoluir enquanto espírito, né?
Ivan Franzolin conversando com a gente. Ivan, que está aí realizando a Pesquisa Nacional para Espíritas, a 9ª edição. O que a gente comentou, o resultado fica no blog dele, mas para você se inscrever, aqui vamos deixar, tanto no áudio como no vídeo da Rádio Boa Nova, os caminhos, ou você escreve um e-mail para ele, franzolin@gmail.com, aí ele te manda o link direitinho para que você, em todo o país, possa estar participando. Franzolin, a gente tem mais 2 minutinhos para encerrar o programa. Olha, já está acabando. E eu deixo esse espaço para a sua mensagem, para que você possa estar convidando todos os que estão nos acompanhando para participarem da 9ª edição da Pesquisa Nacional para Espíritas. Ivan Franzolin. Olha, pessoal, amigos espíritas de todo o Brasil e também os residentes no exterior também estão respondendo. Isso é um convite para o engajamento. Eu sei que vocês já estão bem engajados, mas nós temos que nos engajar tanto na casa espírita onde nós atuamos, quanto no movimento espírita. Precisamos estar acompanhando o rumo que o movimento espírita está tendo, não para criticar, não para criar dissidências, tudo, não, mas para o diálogo, para nós conversarmos, né? As pessoas têm entendimentos diferentes. O importante é que o princípio, né? O princípio moral da doutrina espírita, o desenvolvimento do homem, do ser, né? Como um espírito imortal, né? As suas responsabilidades, né? O seu crescimento intelectual e emocional, ambos os lados, né? Do crescimento, tudo isso é muito importante. Essa pesquisa é um convite para você também sair um pouquinho das 4 paredes da tua casa espírita. Você conhecer o movimento espírita, participar dele, registrar a sua opinião e, assim, ter um engajamento nacional, um engajamento internacional, um engajamento na doutrina, aonde que ela estiver, em que país que ela estiver. Então, é muito importante a participação de todos. Ivan Franzolin, gratidão, gratidão, gratidão por conversar junto com a gente aqui no programa Sensibilidade. E essa oportunidade, você que nos acompanhou, para participar desta 9ª pesquisa, 9ª edição da Pesquisa Nacional para Espírita. Ivan, grande abraço, sucesso para você, Ivan. Obrigado, Damião. Um abraço a todos. Um ótimo ano para todo mundo. Olha, gratidão, gratidão, gratidão mais uma vez a você que nos acompanhou em mais este programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.